Olá pessoal, no vídeo anterior nós estávamos falando sobre a avaliação de classificadores e, portanto, estávamos falando da curva ROC, que é uma curva que serve para avaliar a qualidade do classificador. Então, sem complicações, sem dificuldades, vamos ver aqui como é que a gente constrói a curva ROC. Vamos lá. Primeira coisa importante que nós estávamos discutindo era a questão como associar um valor, número qualquer, à probabilidade de um indivíduo pertencer a uma classe. Se esse número qualquer for uma distância, então nós vimos, por exemplo, nós temos aqui um objeto que nós não sabemos teoricamente qual classe ele pertence, mas ele pode pertencer à classe preta ou à classe vermelha. Bom, então existirá, o nosso classificador considerará um valor que nós chamamos de limiar. Esse valor pode ser simplesmente a distância, né? Então, a partir desse limiar, esse indivíduo, se a distância para o preto estiver abaixo desse limiar, esse indivíduo será considerado da classe dos pretos. Se essa distância do indivíduo ao preto estiver maior que o limiar, ele será considerado da classe dos vermelhos. Então, o conceito de limiar é importante para a gente verificar onde é que o elemento passa de uma classe para outra. Então, isso aqui é sempre uma questão binária. Vamos ver aqui, vamos tratar uma questão binária, embora isso pode ser visto como uma questão multiclasse. Então, nós temos aqui, por exemplo, um indivíduo que tem distâncias para indivíduos de diversas outras classes, considerando ainda a questão da distância, né? A distância aqui entenda como uma medida de similaridade. Então, a medida de similaridade entre essas duas classes nos dá esse valor. A medida de similaridade entre esses dois objetos, melhor dizendo, né, nos dá essa distância D, esse valor D. Essa medida de similaridade entre esse objeto e esse outro objeto aqui nos dá também um valor diferente. Isso quer dizer que a gente pode comparar as medidas de similaridade entre uma classe, entre um objeto, entre os objetos entre si, né? Agora, se nós considerarmos apenas uma classe e tratarmos o problema binário, então vamos supor a classe vermelha. Qual a probabilidade de um indivíduo pertencer à classe vermelha? Isso tem a ver com a proporção entre a similaridade do indivíduo e os objetos da classe vermelha e a similaridade do indivíduo com objetos de outras classes. Então ele é vermelho ou ele não é vermelho? Depende da proporção entre a distância do objeto para os objetos da classe vermelha e a distância do objeto para indivíduos de outras classes. Então, dessa forma, nós podemos transformar distâncias, né? Vamos supor assim, a distância em um número só. Temos que transformar um número só para que a gente possa aplicar o limiar. Esse número só, mais frequentemente, ou costumeiramente, é chamado de probabilidade. Então, lembre-se que probabilidade é sempre uma proporção. Então, se você tem, por exemplo, joga um dado, a probabilidade de você ter o número 1 no dado é uma proporção de 1 para 6. Então, se você joga uma moeda, qual é a probabilidade de você ter cara na moeda? Proporção de 1 para 2. Então, a probabilidade é uma proporção. Então, transformar distâncias em probabilidade é, obviamente, calcular as proporções. Então, seja o objeto marrom, que a gente viu no slide anterior, e nós queremos saber qual é a probabilidade de pertencer a uma das classes, seja verde, azul ou vermelho. Bom, então, obviamente, vai ser proporcional às proporções com que ele se aproxima de cada uma dessas classes. Ou seja, inversamente proporcional à distância. Lembre-se que a distância aqui, ela é inversamente proporcional. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que quanto mais distante o indivíduo estiver de um objeto, né, há uma proporção inversa aqui. Quanto mais distante o indivíduo estiver do objeto, menos provável será que esse indivíduo pertença à classe. Então, quando o dA sobe, né, quando a distância sobe, a probabilidade cai. Então, há uma proporção inversa. Então, como é que a gente transforma uma distância em probabilidade? Nós sabemos de antemão que há uma proporção inversa. O que nós sabemos também é que para todas as classes, uma vez que elas são mutuamente exclusivas, o valor de probabilidade de cada uma dessas classes formam uma distribuição de probabilidade. Formando uma distribuição de probabilidade, PA, PB e PC, nós sabemos que a soma da distribuição de probabilidade é sempre 1. Então, nós temos duas proporções.
Primeiro, nós temos a proporção inversa para a distância, e segundo, é a soma das probabilidades, tem que ser 1. Isso nos leva a quê? Isso nos leva a procurar uma função que nos dê essa proporção. Bom, então nós procuramos aqui a função inversa, 1 sobre x. Se nós procurarmos a função 1 sobre x, ela vai ter esse gráfico, que vocês podem ver aqui embaixo. A função 1 sobre x tem esse gráfico aqui. Esse gráfico aqui. Observe que ela vai para infinito quando o x se aproxima de zero, ela não atinge nenhum valor, e ela tende para zero, mas não chega a zero, quando o número tende para muito grande. Bom, uma função que tem o mesmo formato, mas que chega a 1 quando ela chega a zero, que é uma questão de probabilidade também, é a função e a menos x. Essa função e a menos x, quando o x for zero, obviamente ela vai ser valor 1. Então esse pontozinho aqui é definido. Que é exatamente o que a gente quer. O que a gente quer? A gente quer que quando a distância entre um indivíduo e outro for zero, a probabilidade desse indivíduo ser daquela classe é 1. Então, essa função... O que nós queremos também? Nós queremos que a função se distribua exponencialmente. Então, se ela se distribui exponencialmente, é o caso do e menos x. Quando ela cresce, ela se distribui exponencialmente. E ela se aproxima muito mais rapidamente do zero do que a função 1 sobre x. Embora ela também não atinja o zero, mas ela se aproxima bastante do zero. Né? Então, essa função exponencial e a menos x é uma boa candidata a nos refletir diríamos assim, a proporção geométrica que nos leva a um valor de probabilidade. Bom, e a outra questão que ficou faltando agora é, e para normalizar? Como é que eu vou normalizar? Uma vez que eu tenho que pegar quaisquer valores que eu peguei aqui, da função, que eu vou usar para o cálculo da probabilidade, a soma desses elementos tem que dar 1. Embora a gente esteja trabalhando aqui no ponto de vista, plotando ela continuamente, mas esses valores aqui seriam observados ao longo de certos pontos. Então, tratam-se, na prática, de valores discretos, mas que a gente ligou aqui por intermédio de uma curva. Ora, então a gente tendo vários valores discretos, a gente tem que saber que a soma desses valores tem que dar 1. Então, tem que haver um processo aí de normalização. Então, vamos ver como é que isso é feito. Isso é feito, o pessoal já estudou, uma função que faz tudo isso para a gente, baseada na função exponencial, é a função chamada softmax. Então, ela é velha conhecida da machine learning, porque ela nos permite converter exatamente as distâncias, nesse caso, em probabilidade. A normalização exponencial, ela faz uma normalização exponencial, nos dando uma distribuição de probabilidade com decaimento também exponencial. Então, nós temos aqui uma função que, aplicada a valores discretos, a um conjunto de valores discretos, nos dá uma probabilidade e nos dá uma distribuição de probabilidade, cuja soma, obviamente, é 1. Vamos ver aqui o caso. Então, vamos definir aqui a nossa função softmax. A função softmax, ela recebe uma lista, uma matriz de números. Ela cria uma matriz no formato NumPy, aqui desses números. Então, NP aqui, para NumPy, a gente já viu aqui essa biblioteca. Não necessariamente precisávamos utilizar, podíamos usar o Python, uma lista Python simples, sem problema. E ela retorna o E a menos L dividido pela soma de todos os valores de L. Então, se a gente usar o NumPy, a gente simplifica a fórmula. Então, aqui a gente está usando o formato vetorial, digamos assim. Então, ela vai pegar cada elemento de L, elevar o E a menos L, e depois dividir pela soma dos elementos de L. Beleza. Então, essa função aqui, simplesmente, ela faz as duas coisas. Ela converte uma lista de números quaisquer numa distribuição de probabilidade, com todas as propriedades que a distribuição de probabilidade vem a ter. No caso, por exemplo, que é a soma de 1. Né? Então, vamos testar ele aqui. Então, eu vou testar a função softmax e vou passar para ele uma lista de números quaisquer. No caso aqui, eu coloquei números iguais, 10, 10, 10, 10. Então, ele vai me pegar e vai me transformar isso numa distribuição de probabilidade. Olha só, 0,25, 0,25, 0,25. Então, ela consegue converter uma lista de números em uma distribuição de probabilidade automaticamente normalizada, que é isso que a gente quer. Então, essa função
Essa função ela é utilizada para diversos algoritmos de machine learning que precisam transformar a saída final em probabilidade. Também muito usada em redes neurais. Algumas vezes ela é colocada de outra forma. Por exemplo, como a distância aqui ela é inversamente proporcional, então o exponencial aqui é negativo. Esse exponencial faz isso para a gente. Se fosse diretamente proporcional o valor da distância, então o exponencial seria positivo. Então isso muda o sinal de negativo para positivo de acordo com o valor que a gente está recebendo, a medida de verossimilhança, com a medida de similaridade, né? Então a medida de similaridade, se for quanto maior o número, maior a probabilidade, então esses valores aqui passam a ser positivos. Bom, então nós podemos continuar o nosso trabalho sabendo que qualquer valor que eu tenha de distâncias que eu calcule, eu posso transformar esses valores em probabilidades. Eu poderia, obviamente, fazer uma função simplesmente normalizar. Então eu tenho aqui a função normaliza. Ela pega uma lista de números qualquer e normaliza. Então se nós colocarmos aqui a lista de números, ela vai, se colocarmos aqui o 0,25, 0,25, por exemplo, né? Ela vai normalizar. Se colocarmos aqui, por exemplo, a mesma coisa que fizemos no anterior, 10, 10, 10. Então ela vai me dar o mesmo resultado. Porém, a diferença é que ela não tem o decaimento exponencial. Que ela se trata de utilizar, nós dizemos que vamos utilizar aqui no caso uma distribuição uniforme. Então o decaimento com a distância não é exponencial. E isso nós não queremos porque nós estamos usando a distância. A distância, nós vimos no primeiro gráfico, que como é uma função inversamente proporcional, a probabilidade deve cair exponencialmente com a distância. Mas se nós usarmos uma função normaliza simplesmente, nós teremos um decaimento não exponencial, mas linear. Essa forma de normalizar ela também está levando em consideração que quanto maior o número, maior a probabilidade. Então é uma coisa que também não é o caso para distâncias. Para distância a gente tem que inverter. A gente pode pensar aqui, sei lá, de repente pensar em 1000 coisas, tipo fazer 1 menos L sobre som, então tentar calcular essa distância de forma inversa, de tal forma que a gente fizesse isso aqui, que daria certo para esses números, né? Então aqui nós teríamos uma coisa que se aproximou mais, né? E poderia ser utilizada. Nada impede que a gente possa tentar utilizar alguma outra estratégia para nos dar um número que possa ser usado para classificar o indivíduo. Observe bem que tudo que nós queremos é um limiar, um valor, que a partir daquele valor a gente classifica o indivíduo para uma classe e abaixo daquele valor a gente classifica o indivíduo para outra classe. Então observe que a curva ROC ela é sempre binária também, ela considera o indivíduo uma classe única, ou seja, ela responde a uma pergunta única, tipo, para aquela classe que o indivíduo pertence ou não pertence àquela classe. Então nós estamos tratando de um valor binário. Se nós plotarmos aqui o softmax versus essas outras funções, normaliza e normalizam que a gente criou aqui em cima, a gente vai ter isso aqui embaixo, né? Vai ter algo assim. Plotando aqui, olha a nossa função softmax, que decai perfeitamente, né? Que vai do 1 a praticamente 0, a bem próximo de 0. E as outras funções elas são mais ou menos lineares, né? Uma crescendo, que foi o primeiro caso, a normaliza 1, porque ela varia com a distância para cima mesmo, e a outra ela decresce um pouco, mais lentamente, com a distância. Então essas duas curvas aqui elas estão absolutamente fora de questão de serem utilizadas. Então a vencedora aqui, para o nosso caso, é realmente a função softmax. E aí está um exemplo para ela. O que a gente precisa então? É calcular as distâncias e transformar as distâncias em probabilidades usando a função softmax. Então para isso a gente vai definir uma função chamada probabilidade. Essa função calcula a distância dos vizinhos, como nós já fizemos no vídeo anterior. Então ela vai dar para cada vetor a distância dele para todos os vizinhos, para todos os indivíduos, e vai colocar isso na matriz de distâncias. Ele pega essa matriz de distância, que são os números, e usa a função softmax, converte todos os números em probabilidade. Fácil desse jeito. Dado agora que a gente pode calcular a probabilidade de um indivíduo pertencer ou não a uma classe dada a sua distância, nós vamos construir uma nossa curva ROC. Vamos supor que a gente fez o experimento, seja usando um classificador qualquer, KNN, NN, DMC,
ou um classificador qualquer que nos dá a medida de similaridade entre um indivíduo e alguns objetos daquela classe. Bom, tendo isso, a gente pode plotar os indivíduos num gráfico desse tipo aqui. O que tem esse gráfico aqui embaixo? Aqui nós temos uma escala horizontal, que é a probabilidade de um indivíduo pertencer a uma classe específica que a gente está analisando. No caso, a classe que nós vamos olhar é a classe vermelho. Então, aqui nós temos uma escala de probabilidade do indivíduo pertencer à classe vermelho. E aqui nós temos N indivíduos que nós testamos de diversas classes. Então, por exemplo, nós pegamos um indivíduo que nós já sabemos a classe, né, obviamente. Então, nós verificamos aqui que ele é da classe verde, mas nós calculamos para ele a distância para os indivíduos e transformamos a distância num valor de probabilidade. Esse valor deu esse valor aqui no gráfico. Pouco menos de 0,25, 0,100 e alguma coisa, esse primeiro indivíduo. Então, cada um desses indivíduos, ele tem aqui um valor, aqui bem fininha a espessura, cada um desses indivíduos, ele tem aqui um valor de probabilidade já medido, aqui no gráfico, né? Nós podemos usar os vermelhos também. Então, nós posicionamos eles aqui de acordo com a probabilidade dele pertencer ou não à classe vermelha. Então, o indivíduo é verde, mas ele tem uma distância, e essa distância da classe vermelha foi convertida em probabilidade, e nós plotamos isso aqui. Bom, agora a gente pode fazer uma brincadeira com o nosso classificador. Qual é a brincadeira? Nós vamos traçar uma linha vertical, essa linha vertical aqui, considerando essa linha como sendo o nosso limiar. Então, o que é o limiar? Eu vou dizer o seguinte: a direita, o que tiver à direita dessa linha, né, eu vou classificar como sendo da classe que eu estou buscando, minha classe alvo, que é a minha classe vermelho. E o que estiver à esquerda, então vou mudar aqui a cor para a gente entender bem. Então, o que tiver à direita vai ser vermelho. E o que tiver à esquerda vai ser qualquer coisa, qualquer cor. Não vermelho. Então, o que tiver aqui é não vermelho. Para a direita é vermelho. Para a esquerda é não vermelho. Bom, então nós temos aqui, se vocês contarem, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 indivíduos, né? Conta de novo. 18 indivíduos. Então nós temos aqui 18 indivíduos. Desses 18 indivíduos, 8, aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, são positivos. Então, 8 são positivos para a classe. 8 são positivos para a classe. E os outros 10, obviamente 18 menos 8 a 10, são os negativos para a classe alvo, que é a minha classe vermelho. Bom, então com isso eu posso usar aquelas fórmulas que a gente viu no vídeo passado e calcular o TPR e o FPR, que é o que me interessa. Primeira coisa, vamos ver o TP. O que é TP? TP são aqueles que o classificador disse que eram positivos e que efetivamente são positivos. Olha, o classificador que eu usei aqui, que calcula as probabilidades e que classifica na classe, né, que diz quais são as classes dos indivíduos, ela está dizendo que todo mundo aqui é vermelho. Todo mundo é vermelho significa que todos os vermelhos são vermelhos. Então, se todos os vermelhos são vermelhos, nós temos 8 vermelhos. Então, a quantidade de verdadeiros positivos é 8. Qual é a quantidade de verdadeiros negativos? Olha, ele não deu nenhum negativo. Então, se ele não deu nenhum negativo negativo é verdadeiro. Então, ele deu 0 para a classe dos verdadeiros negativos. Quais são os falsos positivos? Olha, ele deu muitos positivos. Todos são positivos. Então, muitos são falsos. Precisamente 10. A diferença entre os positivos, os verdadeiros positivos e os totais. Quantos são os falsos negativos? Ele não deu nenhum negativo. Fn é 0. Então agora a gente pode calcular o nosso primeiro par ordenado do nosso gráfico, que é o objetivo de construir a nossa curva RAW. Nosso primeiro par ordenado é composto de TPR, que é o TP dividido pelos P, 8, está aqui, dividido pelo P, que é 8, que dá 1. Então o nosso primeiro TPR é 1. E agora o nosso FPR. Nosso FPR é o FP, 10. Dividido pelos totais negativos. Quem são os negativos para a classe aqui? São 10. Então, nosso valor aqui também é 10. Então, nós temos nosso primeiro par ordenado, 1, 1.
Então, o elemento 1 pertence à curva ROC para esse classificador. Na realidade, ele pertence para todos os classificadores, porque quando você coloca num extremo ou em outro, você vai ter em um extremo tudo 1, no outro extremo tudo 0. Mas vamos fazer as contas aqui, né? Vamos fazer quando a gente não sabe isso. Bom, agora nós vamos mudar o limiar. Nós vamos colocar esse limiar bem aqui. Então, lembrando, tudo que nós tivermos à direita do limiar será considerado a classe vermelha. Tudo que nós tivermos à esquerda do limiar será considerado não vermelho. Então vamos ver aqui. Para esse caso aqui, nós colocamos o limiar de 0,25. Para esse caso aqui, nós temos 3 indivíduos. 3 indivíduos que são negativos para a classe vermelha e que foram considerados negativos. Olha, então a nossa medida aqui é de verdadeiros negativos, ó, true negativos. Então os verdadeiros negativos são realmente 3. Então nós temos 3 não negativos. 3 negativos, desculpa, 3 verdadeiros negativos. E os falsos negativos? Os falsos negativos, não temos nenhum, não há nenhum vermelho aqui dentro dos falsos negativos. Então os verdadeiros negativos são 3, os falsos negativos são 0. Quem são os verdadeiros positivos? Aqui nós temos o mesmo na situação anterior. Todos os positivos estão aqui dentro, que são 8. Então, os true positivos são 8. Quem são os falsos positivos? Né? Os falsos positivos, eu ainda não calculei, mas podemos contar aqui. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nós podemos também obter pela subtração dos 18, menos 8, dá 10, menos 3, dá 7, FP. Então, os falsos positivos são 7. Quem são os negativos? Os negativos são 10. Então, nós podemos calcular aqui o TPR e o FPR. Então, TPR, TP, 8 sobre 8 dá 1. O FPR, 7 sobre 10, que dá 0,7. Então, nós temos mais um par ordenado, que é 0,7 e 1. Bom, agora vamos mudar um pouco o nosso limiar. Então, vamos mudar o nosso limiar aqui para 0,5. Mudando o nosso limiar para 0,5, lembrando aí mais uma vez que tudo que está para cá será vermelho e tudo que está para cá será não vermelho. Será falso para a classe. Então, tudo que está para cá é considerado positivo para a classe, tudo que está para cá é negativo da classe. Então, vamos levantar os números de novo aqui. Então, nós temos primeiro os true positivos. Então, aqui nós temos, observe, 2 positivos aqui do lado dos negativos. Mas vamos pegar os verdadeiros positivos, ou seja, aqueles que o classificador diz que são positivos e que são realmente positivos. Então, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. True negativos. Quais são aqueles que o classificador diz que são negativos e que são considerados negativos, ou seja, pelo classificador, e que são efetivamente negativos. Então, vamos ver aqui. 1, 2, 3... Aliás, 1, 2, 3 não, esses 3 são verdadeiros negativos. Quem é falso negativo são esses 2 aqui. Então temos 2 falsos negativos e temos 7, 1, 2, 3, né? 4, 5, 6, 7 true negativos. Então nós temos 7 verdadeiros negativos e 2 falsos negativos. Então o que falta aqui? Os falsos positivos, nós temos aqui 3 falsos positivos. Então, FP para 3. Com isso, a gente calcula TPR, 6 sobre 8, e o FPR, 3 sobre 10. Então, mesma fórmula do anterior, já temos aqui um novo par ordenado. Agora vamos passar o nosso limiar para um pouquinho mais para frente, para 0,75. Obviamente, nós escolhemos arbitrariamente uma faixa de 5 valores, mas você pode fazer de 0,1 em 0,1. Quanto menor o passo que você vai usar no seu limiar, seu valor de limiar, mais suave será a curva, né? Mais suave será a curva e menos saltos terá a curva, né? Mais contínua será a curva, né? Então, vamos ver aqui. Para 0,7, nós temos aqui apenas 4 indivíduos que são classificados como positivos, e eles são realmente positivos. Tá aqui. Nós temos todos os negativos que são classificados realmente como negativos, ou seja, então
Todos os 10 negativos são classificados como negativos, então são true negativos. Falsos positivos, nós temos isso aqui, falsos positivos, nós não temos nenhum falso positivo aqui, né? Então, falso positivo aqui está errado. E 0. Falsos negativos, que são considerados são 4. Aqui um falso negativo, que é positivo, está aqui um, está aqui outro, está aqui outro, está aqui outro. São 4 aqui, está certo? Então agora podemos calcular o True Positive Rate. True Positive sobre total, 4 sobre 8, dá 0,5. E o FPR, falsos positivos, que é 0, está aqui, 0, dividido pelo total de negativos, que é 10, que dá 0. Então nós temos aqui o nosso mais um ordenado da nossa classe. E finalmente colocamos o limiar para o valor 1. Agora nós temos todo mundo é classificado como negativo. Então isso vai levar o quê? Vai levar que os verdadeiros positivos sejam 0, já que não tem nenhum positivo. Os true negativos são todos os negativos, então são 10. Todos os negativos são negativos verdadeiros. Os falsos positivos são 0, porque não tem ninguém positivo. Os falsos negativos são aqui tem outro errinho também. Os falsos negativos são todos os positivos. Os falsos negativos aqui são, no caso aqui, 8, né? Aqui são 8. Então, falsos negativos são 8. E agora sim nós podemos calcular o TPR, que é true positivo, 0 sobre qualquer coisa dá 0. E o FPR, que é os falsos positivos, que é 0 também, sobre qualquer coisa dá 0. Então nós temos aqui um outro para ordenar. Então com isso a gente traça aqui a nossa curva. A nossa curva vai ser composta dos pares que nós, o 0, 0, o 1, 1, o 0, 5, 0, 0, 5, se não me engano, lá, o 0, 7 e 1. E tem um ponto bem aqui também que está nessa curvinha que está um pequeno que a gente não vê, que é o 0,3 e 0,7. Aqui aproximadamente 0,3 e 0,7. Está por aqui. Meio torto aqui. Então, mais ou menos aqui. Tá aqui os números, na verdade. Tá aqui. Então, primeiro é 0, 0. Aqui. Segundo é 0 e 0,5. Aqui. O terceiro é 0,3 e 0,75. 0,3 aqui. 0,75 aqui. O 4, 0,7. Tem mais um ponto. 0,71 tá aqui. Aqui é do 1. 0,7. E finalmente o quinto ponto, que é 1. Então aqui nós temos a curva. O que é que nos interessa dessa curva? O que nos interessa é essa área sobre a curva. Quando a área da curva é superior a 0,6, significa que o nosso classificador está funcionando. E é um calculador razoável. É exatamente o caso aqui. Vocês podem calcular a área dividindo aqui nas figuras. Então nós temos aqui uma figura 1 que é um trapézio, figura 2 também, figura 3 é um retângulo. Então você somando as três áreas, você vai dar um valor acima de 0,6, provavelmente, que é o sinônimo de um bom classificador. Então vamos ver aqui no nosso exemplo. No exemplo dos nossos cadernos, nós tínhamos aqui uma função. A primeira coisa que nós fizemos com relação às distâncias, para calcular do KNN, do NN, nós fizemos uma função para transformar. Primeiro fizemos a função softmax, depois uma função NN-prova que transforma as distâncias em probabilidades. Com isso a gente vai saber perfeitamente qual indivíduo pode pertencer a qual classe com que probabilidade.
Bom, a seguir nós podemos aplicar o KNN, por exemplo, transformando os valores em probabilidade. Sem problema. Então aqui nós podemos, se a gente aplicar essas funções, então vamos aplicar aqui, rodar essas funções todas, a gente pode calcular, por exemplo, a probabilidade de um indivíduo pertencer a uma classe. Então ele vai nos dar as probabilidades dele pertencer à classe setosa, à classe versicolor, à classe virgínica, por exemplo, né? E aí a gente pode fazer um programinha para traçar a nossa curva ROC. Esse programinha está aqui, feito do zero, né? Então nós temos aqui a evolução FPR e TPR, que nós pegamos um conjunto qualquer, uma tabela qualquer, que é o nosso dataset, extraímos o percentual do dataset para fazer teste, então 50% desse dataset foi tirado para fazer teste. E estabelecemos qual é a classe alvo, a íris virgínica. E a seguir, simplesmente, nós pegamos um limiar e fazemos ele variar de 0 a 100. Então, ao invés de fazer 0, 15, 25, 50, 75 e 100, fazemos de 0 a 100. Calculamos os valores negativos, os valores positivos, os falsos negativos e os falsos positivos, que são dados a partir do teste, né? Então, nós fizemos um teste e verificamos se o valor que deu da probabilidade das classes na realidade, aqui o que faz? Pelo valor da probabilidade, nós sabemos qual é o predito. Sabendo qual é o predito, nós sabemos qual é a probabilidade alvo. Já sabemos isso. Então, se for maior do que o limiar, ele é considerado como positivo, e se a classe for positiva, ele é verdadeiro positivo. Se não, ele pode ser um falso negativo, ou se não, ele pode ser um falso positivo, ou se não, ele pode ser um verdadeiro positivo. Então, eu estou passando rapidamente aqui, porque toda a lógica já foi vista no slide anterior. Então, é só para mostrar que é fácil implementar essa função. Mas se você não quiser implementar, e aqui no final você calcula os TPRs e os FPRs, e você coloca isso num vetor. Depois você retorna o TPR e o FPR. E aí você pode plotar todos os pontos do TPR e FPR que você calculou. Está aqui o exemplo. Então esse FPR é a nossa função que calcula a evolução do FPR e TPR. Depois ele plota, e aí nós temos algo parecido com isso aqui. Como o nosso classificador da íris é muito comportadinho, então a curva sempre dá muito próximo de 1. Então os valores dão sempre muito próximo de 1. Se você não quiser ter esse trabalho de fazer do zero a sua função, você pode usar o sklearn. Então no sklearn, para você fazer uma curva ROC, é muito fácil. Você importa as bibliotecas básicas, que são, no caso, datasets, né? O datasets é para íris, né? Se você não quiser usar íris, você pode fazer com o seu dataset, você não tem que importar, você tem que ler do arquivo em disco, né? Ou criar uma tabela no seu programa. Então aqui você tem que usar os classificadores, por exemplo, o classificador KNN, chamado de K-Neighborhood Classifier, no sklearn. Aqui você tem que, do pacote Metrics, você tem que pegar o pacote ROC Curve e o C, que é a área sobre a curva ROC. Do Model Selection, você tem que pegar o Train Test Split. Isso aqui é para fazer a divisão entre conjunto de teste e conjunto de treinamento. E do pacote Pre-Processing, você tem que pegar o Label Binarize para poder fazer a conversão dos números dos strings lá, da classe em números, não é isso? Então, vamos lá. Aqui você vai carregar íris, né? Load íris, a biblioteca de íris já tá embutida no sklearn. Aqui você vai separar os vetores dos dados dos vetores da classe. Aqui você vai pegar e binarizar a classe. No caso, a classe aqui é setosa, versicolor e virgínica. Então você bota aqui 0, 1, 2. Né? Depois você vai separar o seu conjunto de treinamento e de testes. Então você faz isso com essa função Train Test Split, que a gente importou aqui. Né? Train Test Split, ele vai dividir o seu conjunto total, a sua tabela total, que é o x, né, e o y, né, é composto de x e de y, que são os dados e as classes, e você vai dividir. O tamanho é 30%, 0.3, tamanho do teste, e o random state é uma variável que diz que esses dados são pegados randomicamente ou não. Então,
Bom, então ele tem o X-Train, que é o conjunto de treinamento, que é 30% do conjunto total, e o conjunto de treinamento, que é 70% do conjunto total, e o Chain Test, que é 30% do conjunto total. Agora você aplica o classificador, dizendo que vai ser... Aqui você diz o número de vizinhos, no caso aqui eu botei só um, então esse algoritmo aqui passa a ser NN ao invés de ser KNN. Você cria o classificador, um objeto classificador, e roda ele, né? Passando para o classificador o X de treinamento e o Y de treinamento. A partir daí você calcula os novos Y, que são os previstos, usando a função predict do objeto classificador NN. Então você prevê, faz a predição dos testes e o resultado é guardado em Y-score. Você cria aqui uns dicionários vazios, FPR e TPR, para poder calcular os fatores de True Positive Rate e False Positive Rate. Então você vem aqui e calcula, né, para cada valor na classe. Então vai ter uma classe 1, 2 ou 3, no caso aqui ele já fez para todas as classes. Classe 0, 1 ou 2, classe setosa, virgínica, versicola. E ele chama a função Rock Curve. Ele faz isso para a gente, passando para ele os valores que nós obtivemos com o teste, os valores dos Y de teste, que são as classes de fato reais, e o Y-score, que é a classe calculada, né? Aquela que nós calculamos aqui, né? Nós fizemos a previsão aqui. Então, com isso aqui, ele vai fazer um resumo dos pontos de FPR e do TPR. Bom, e agora é só plotar a curva. Plotando, está aqui a curva, que é a nossa curva já para... No caso, a curva ela vai ter três curvas diferentes. No caso aqui é para virgínica, né? Então o 2 é virgínico. Se nós botarmos aqui o 1, vai plotar para versicola e o 0 para cetosa. Então essa curva é para virgínica. Então também muito próximo de 1, conforme falamos. Para plotar para cetosa, a gente tem aqui embaixo. Faz sempre curvas muito próximas de 1. Esse número aqui fica em 0, tudo 0 aqui. Bom, é basicamente isso que a gente já viu. Se a gente quiser separar, ver e verificar, o bom classificador é aquele que separa bem as coisas. Então, é aquele que, se você plotar num gráfico qualquer, você vai ver que os indivíduos de uma classe estão sempre à direita do limiar e os indivíduos das outras classes estão sempre à esquerda. Então, se o seu classificador ele obtém uma figura que separa bem, a sua curva ROC vai dar altíssima, vai dar muito próximo de 1. Então, o que se quer é que o seu classificador, mesmo que você varie o threshold muito para um lado, muito para o outro, você obtenha uma boa divisão entre as classes, ou seja, as classes os indivíduos para uma classe que estejam sempre juntos do lado direito ou do lado esquerdo. Então, essa basicamente o objetivo da curva ROC é atestar se isso está acontecendo nos seus classificadores. Então, rocks, né? Então, se você conseguir entender, é isso aí.